estudantes do 6º ano. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Débora. Para iniciar a aula, como de costume, vou pedir que você separe aí os materiais necessários, um caderno ou uma folha branca, lápis, borracha, apontador, uma caneta e, se possível, um dicionário. Em seguida, registre a data de hoje, o número da nossa aula e o nome da nossa disciplina. Nós já voltamos. Tudo organizado? Vamos então começar a aula de hoje. E nós vamos começar relembrando o que fizemos na aula anterior. Vejam só, na aula anterior nós trabalhamos com uma obra de arte, do autor Ivan Cruz, que retratava crianças brincando. O nome da obra é Brincadeiras de Criança. Fizemos também a comparação dessa obra de arte com a campanha de conscientização sobre trabalho infantil, comparamos esses dois textos e, em seguida, fizemos a análise de uma nova campanha de conscientização falando sobre a pipa, que pipa é pura diversão, e a proibição do uso do cerol, certo? Trabalhamos com o slogan e com os elementos que compõem uma campanha de conscientização. E para a aula de hoje, o que é que nós vamos trabalhar? O que é que nós vamos pensar juntos aí? Bom, trouxemos para a aula de hoje uma nova campanha de conscientização sobre, o uso do cerol, a brincadeira da pipa que precisa ser saudável. E como ela vai ser saudável? Sem o uso do cerol, certo? Vou começar propondo um desafio para você então. Proponho que você realize a leitura dessa campanha de conscientização e que você identifique, dentre as palavras aqui colocadas ao lado, qual é a que completa o slogan dessa campanha, Veja, fique atento, ou atenta ao sentido da palavra. Então, nós temos aqui um slogan: soltar pipas com cerol pode o que, vidas? Será que é salvar, cortar, brincar, ser? Qual desses verbos, qual dessas palavras completa corretamente o slogan dessa campanha? Vou dar aí um tempinho só para que você faça a leitura e identifique a palavra correta para completar o slogan, certo? Nós já voltamos.
Tudo bem? Conseguiu identificar o verbo correto, a palavra correta? Vamos ver então se você acertou? Vejam só, soltar pipas com cerol pode o que, vidas? Pode cortar vidas. Por isso, não use, não incentive e denuncie quem usa o cerol, certo? Então, a palavra correta aí, de acordo com o sentido, né, desse slogan, e se você se lembrar também do que nós estudamos na aula anterior sobre os perigos do cerol, o cerol pode cortar vidas, certo? E aí você pode se perguntar, né? Mas como assim, professora, o cerol cortar vidas? O que quer dizer nesse cartaz, né? Cortar vidas. É possível cortar uma vida? Bom, eu espero que você perceba que essa expressão, esse slogan, está usando um tipo de linguagem figurada, né? Uma linguagem que a gente chama de conotativa, certo? Então, esse cortar está se referindo a quê? O que pode acontecer, né, com a vida de alguém que é atingido por uma pipa com cerol? É sobre isso que eu quero que você pense para responder às questões a seguir. Então, vejam só, né? Cortar vidas. O que significa essa expressão no slogan do cartaz? Quero que pense também, né? O termo cortar foi usado para se referir a qual outro elemento do cartaz, certo? Eu vou dar um tempo então para que você releia com atenção, reflita e escreva as respostas aí no seu caderno. Tudo bem, voltamos. Vamos pensar juntos sobre essa questão, sobre essas questões? Então vejam só, como assim cortar vidas? O que quer dizer cortar vidas? Significa, nesse caso, causar a morte, né? Como nós vimos, talvez você se lembre, se você assistiu a aula de número 61, você deve ter se lembrado que a professora trouxe até alguns exemplos de notícias, né? De motociclistas, ciclistas que infelizmente perderam a vida porque cruzaram com uma linha de cerol, né? De pipa que estavam usando cerol, certo? Então esse cortar vidas, nesse caso, significa causar a morte de outras pessoas. E a segunda pergunta era a seguinte, né? O termo cortar foi usado para se referir a qual outro elemento do cartaz? Bom, eu quero aqui que você se lembre, né? De que as pessoas que usam o cerol em suas pipas usam para que a sua pipa possa cortar o fio de outra pipa que esteja no ar. Então, esse cortar a pipa do outro, né, significa, então, se refere ao cerol, a ação que o cerol faz
nas outras pipas, né? Então, o verbo cortar foi usado para se referir à consequência do uso do cerol, ou seja, cortar a linha de outras pipas, certo? Perceba que quando eu tenho um cartaz de conscientização, eu tenho aqui duas formas de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, e elas se comunicam, elas estão interligadas. Para que eu consiga entender um cartaz de conscientização, eu tenho que fazer a leitura não só das palavras, mas também das imagens e relacioná-las. E é isso que eu peço para você agora na nossa atividade de número 3. Vejam só, observe as imagens e identifique como a ação de cortar foi representada nesse cartaz, tá? Eu vou dar um tempo para que você observe o cartaz e identifique. Voltamos, vamos então pensar juntos sobre essa questão? Bom, se você analisou o cartaz com bastante atenção, você deve ter reparado, né, que esse corte, essa ação que as pipas fazem de cortar, né, foi representada através de um corte, né? Observe que parece que tem um rasgo que corta, né, que interrompe essa oração de cortar vidas. Então, nós temos aqui a linguagem não verbal, as imagens representando o que foi falado, o que foi escrito na linguagem verbal. Tudo bem? E é sobre isso que eu quero continuar conversando com você. Quero analisar com vocês agora a escrita, né, das palavras nesse cartaz. Por que foram escolhidas palavras, essas palavras e não outras? Qual é o sentido do uso dessas palavras, certo? Então eu quero que você observe comigo a terminação dos verbos assinalados. Observe lá, soltar termina com ar, cortar também termina com ar. Quando eu digo assim, soltar ou cortar, você consegue identificar a quem eu estou me referindo? Será que eu estou me referindo a uma pessoa ou a várias? Ou eu estou me referindo de uma forma geral a todas as pessoas que possam vir a ler esse cartaz? Outra questão que eu quero que você pense, quando eu digo soltar pipas, cortar vidas, eu consigo identificar um tempo? Se é presente, se é passado, se é futuro? Então, quando eu uso essa terminação, eu estou me referindo às pessoas de modo geral, eu estou sendo genérica e eu estou usando, né, uma forma verbal, né, que a gente chama de infinitivo, que é como a identidade do verbo. Nesse caso, não há indicação de pessoa, né? Não há indicação de tempo. Eu não estou me referindo a uma pessoa, eu estou sendo genérica. Eu quero me referir a todas as pessoas que possam vir a ler este cartaz,
certo? Então aí eu vou ter sempre as palavras terminadas em ar, em er e em ir. Tudo bem? Estou usando o infinitivo do verbo. Agora eu quero que você pense sobre isso e que você faça um exercício aí no seu caderno. Vou dar um tempo para que você copie essa informação e então escolha a forma correta do verbo, né? A palavra correta para completar a informação com os verbos na forma infinitiva. Então você vai ter sempre aqui duas opções: denunciar ou denuncia, usar ou usa, incentivar ou incentiva, acabar ou acaba, soltar ou solta. Então, eu vou dar um tempo para que você copie em seu caderno, para que você localize, identifique a palavra correta, perceba o sentido de cada frase, né, de cada oração, para você identificar onde você vai colocar cada uma dessas palavras. Qual palavra e onde ela deve ficar, certo? Tudo bem? Voltamos. Vamos pensar juntos então sobre essa questão? Vamos então fazer a primeira leitura, certo? Desse texto. Então, não devemos pipas com cerol. Não devemos o quê? Não devemos soltar pipas com cerol, pois isso pode o quê? Prejudicar a vida de muitas pessoas. Não devemos usar e nem incentivar o uso do cerol. Para acabar em definitivo com o uso do cerol, também devemos denunciar quem o utiliza. Quero que vocês observem nessa questão que as palavras escritas, né, as palavras que completaram o texto, todas elas terminam em ar.
Por que é que a professora fez questão de colocar essa atividade? Porque algumas vezes, quando nós vamos registrar as palavras no nosso caderno, nós escrevemos sem esse R no final. Muito comum na fala, né? Quando nós estamos falando, eu digo às vezes, está, tá, eu vou pegar. Mas quando nós vamos escrever, nós temos que lembrar de usar o R no final, essa terminação. Então eu vou pegar. Mas na escrita, preciso fazer o registro da palavra completa. Então fica aí a dica para que você observe quando for escrever essas palavras. Tudo bem? Bom, vamos continuar analisando então esse cartaz de conscientização e vamos continuar analisando a escrita das palavras. Quero que você observe agora, né, os verbos, essas palavras destacadas então na segunda parte do cartaz. Quando eu digo assim, não use, não incentive e denuncie. Quando eu digo assim, você consegue perceber a quem eu estou me referindo? Ou, no caso, o cartaz, né? A quem o cartaz está se referindo? Quando ele diz não use, não incentive, denuncie. Você consegue perceber que aqui eu consigo identificar a pessoa e eu consigo identificar o tempo? Quando eu digo não use, com quem eu estou falando? Eu estou falando com você, com o leitor. E em que tempo? Eu quero dar ideia de atualidade, de hoje em dia, de agora. Não use, né? Denuncie, não incentive. Então eu dou ideia de quando essa ação, eu quero que essa ação ocorra. E eu estou me referindo a um você, certo? Bom, quando nós usamos esse modo verbal, vejam, aí eu já não estou me referindo mais ao infinitivo, certo? Eu estou usando o modo verbal imperativo. É diferente do infinitivo, né? Porque aqui no imperativo, a pessoa que está falando, ela espera uma ação, ela espera causar uma reação da pessoa com quem ela está falando. Então, geralmente eu vou usar não use, nesse caso, ou eu posso dizer brinque, solte pipa. Percebem que é como se eu estivesse dando um conselho, fazendo um pedido? Então, sempre que eu usar as palavras com esse sentido, eu estou usando um modo imperativo, né? De dar um conselho, uma ordem ou uma sugestão. O que é importante você observar quando usar os verbos nesse modo, né? Você perceber que não existe primeira pessoa, não existe eu. Por quê? Porque você não pode dar uma ordem para você mesma, né? Ou para você mesmo. Geralmente, você vai dar essa ordem quando você quer se referir ao seu interlocutor, a pessoa que está lendo, ou você ou te ouvindo. Então, esse é o modo imperativo. Ele pode ser usado no negativo, como diz aqui, não use, não incentive. E ele pode ser usado no afirmativo. Por exemplo, quando eu digo denuncie, eu espero que a pessoa execute essa ação. Faça isso. Então, eu digo que é afirmativo. Denuncie. E quando eu digo não incentive, não use, eu estou usando o negativo. Eu estou fazendo um pedido para que a pessoa não faça. E quando eu digo denuncie, eu estou fazendo um pedido para que a pessoa o faça. Certo? Então aí você tem o modo imperativo. Vou deixar aqui agora uma questão para que você treine um pouquinho, para que você desenvolva um pouquinho sobre o que nós acabamos de conversar. Então vamos ver lá. Como ficaria a primeira parte do slogan da campanha se estivesse sido escrita usando os verbos no modo imperativo negativo? Então, quando eu digo lá, soltar pipas com cerol. Então, se fosse você dando uma ordem para a pessoa não fazer isso, já coloquei o não aqui na frente. E como é que fica esse verbo soltar, que está no infinitivo? Se você for passá-lo, escrevê-lo no imperativo, dizendo para alguém não fazer isso, como é que fica esse verbo? E a segunda parte, né? Não cortar vidas. Como é que fica se você dar uma ordem, né? Como se você estivesse fazendo um pedido para alguém. Como é que fica esse verbo cortar, então? Eu vou dar um tempo para que você reflita e escreva aí no seu caderno, certo?
tudo certo? Vamos então conferir, corrigir as suas respostas aí? Então, se eu quero dar um conselho para alguém, né, dizendo para que não use, né, pipas com cerol, como é que eu vou dizer então? Não solte pipas com cerol. Observe que o verbo soltar, que estava no infinitivo, quando eu uso no modo imperativo, dando um conselho, uma ordem, se transformou em solte. Não solte pipas com cerol. E quando eu quero pedir para que alguém não faça isso, né? O verbo cortar. Então, não corte vidas, certo? Então, aqui você transformou em pedido, em conselho, a primeira parte do slogan, certo? Bom, ainda relacionado a esse assunto, né? As pipas, a professora trouxe aqui um novo texto, mas agora eu não tenho uma campanha de conscientização. Eu tenho um texto que também traz duas linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Eu vou pedir então para que você faça a leitura, a análise do texto e que você procure identificar, certo? Com qual finalidade ele foi escrito. Você vai ler, vai analisar e você vai escrever para que serve esse texto, qual é a finalidade dele. Tudo bem, conseguiu realizar a sua atividade. Vejam só, quando nós fazemos, né, a leitura atenta desse texto, nós vemos ali que ele está inclusive dividido em passos, né? Então ele tem a parte escrita, as frases que nos dizem o que fazer e depois os desenhos, as ilustrações, né, que explicam o que o texto falou. Então, qual é a finalidade desse texto? A finalidade desse texto é ensinar pessoas a fazer pipas, certo? Então, nós temos aqui um texto instrucional. E eu quero agora analisar com você, pensar com você, né, sobre a escrita, né, a parte verbal. Nós temos ali os passos, certo? Os passos que devem ser seguidos para que a pessoa consiga fazer uma pipa. E eu quero que você analise essa parte, né, verbal, quando você tem lá o passo 1, passo 2, passo 3, até o passo 10. Então eu vou pedir para que você faça a leitura dessas instruções e vou pedir para que você identifique em cada uma dessas instruções, em cada passo, onde está escrito o passo 1 até o passo 10, identifique nessa escrita quais são as palavras que nos dizem o que fazer, que demonstram as ações que nós precisamos realizar para fazer as pipas. Então, eu vou dar um tempo para que você leia com atenção e escreva aí no seu caderno. Em cada um dos passos, qual é a palavra, né, que expressa a ação a ser realizada. Um tempo para que você realize e nós já voltamos.
vamos então fazer a correção? Bom, eu espero que você tenha marcado, né, aí, né, no seu caderno as palavras, né? No passo 1, nós temos a palavra marcação. No passo 2, amarrar. No passo 3, dar. 4, envelopar, colar. No passo 6, nós temos a palavra furacão, que não foi destacada aqui, mas nós já vamos conversar sobre a palavra do passo 6 e do passo 1. A palavra do passo 7, prender. O 8 também prender. 9, amarrar. E o 10, prender. Você conseguiu observar que essas palavras, esses verbos, eles também estão terminando em ar, em er? Você percebeu? Então, que a forma usada nesses verbos, nessas palavras, é a forma no infinitivo, assim como nós vimos anteriormente. Então, você tem lá as palavras amarrar, dar, envelopar, colar, prender. Vejam, eu não estou me referindo a uma pessoa em especial. Eu estou me referindo de forma genérica a todos aqueles que possam estar lendo esse texto de instrução. Tudo bem? Bom, quero pensar com você agora naquelas duas palavrinhas que a professora não circulou, né? Que é a palavra marcação e que é a palavra furação. Nesse momento, né, nessa parte do texto, vejam, o autor, a pessoa que escreveu esse texto, optou por não usar a forma verbal. Então, no lugar de usar um verbo, a palavra que indica a ação, usou um substantivo, um nome. Agora é o momento, então, o passo 1 é o momento da marcação. E o passo 6 é o momento da furação. O que eu quero que você pense e que você faça aí no seu caderno, né? Essa palavra, marcação, ela vem de qual verbo? Qual é a ação que essa palavra, que representaria essa palavra, né? Então, marcação é a ação de fazer o quê? Né? Furação é a ação de fazer o quê? Quero que você leia com atenção e tente então, né, escrever aí no seu caderno, né, a quais ações essas palavras se referem. A palavra marcação e a palavra furação. Um tempo para que você realize e nós já voltamos conferir. Tudo certo? Vamos então conferir aí as suas respostas, vamos corrigir? Então vejam, se eu digo marcação, né? Agora é o momento da marcação. Se há uma marcação, é porque alguém fez a ação de marcar. Então o verbo é marcar, a forma infinitiva do verbo. E se é o momento de furação, se houve furação, é porque alguém fez a ação de furar, é a forma infinitiva do verbo. Então, essas palavras se referem às ações de marcar e furar. Aí eu estou usando a forma no infinitivo. Tudo bem? Bom, vamos pensar juntos agora, né? E vamos resolver a próxima questão. Vejam só,
Complete as instruções usando verbos no modo imperativo afirmativo. Então, eu chamo a tua atenção agora para as palavras que estão destacadas em cada um dos passos a seguir ali, né? Então, quando eu digo marcação, como é que ficaria esse passo 1 se no lugar de marcação das medidas, eu estivesse dando uma sugestão, um conselho para alguém? Então, eu estivesse dando uma ordem para que a pessoa faça isso com as medidas. Como é que ficaria essa palavra transformada num verbo? Amarrar as varetas. Como é que ficaria essa palavra, né, amarrar, se eu tivesse usando no sentido de dar um conselho, né, uma sugestão para alguém, eu estivesse dizendo para ela fazer isso? Então, eu vou dar e assim com as demais questões. Eu vou dar um tempo para que você leia com bastante atenção e escreva aí no seu caderno as suas hipóteses, as suas tentativas. E depois nós voltamos para pensar juntos sobre o assunto. Voltamos. Vamos então agora pensar juntos, corrigir juntos essas questões? Então acompanhe com a professora, né? Eu tenho no passo 1, eu tenho só as medidas. A palavra que completa essa oração, né, tá aqui no passo 1, marcação. Então se eu vou pedir para alguém fazer a marcação, eu vou dizer o que para essa pessoa? Marque as medidas. No passo 2 eu tenho aqui as varetas. Qual é a palavra que vai dar a ordem, a sugestão? Se eu quero pedir para alguém amarrar as varetas, então, na forma imperativa do verbo, eu vou dizer amarre as varetas. No passo 3 eu tenho ali, né? Dar a volta nas 4 pontas. Então, se eu quero pedir para que alguém faça isso, eu vou então dizer dê
a volta nas 4 pontas. E por último, no passo 4, eu tenho ali envelopar. Se eu quero pedir para que alguém faça isso, né? Então eu vou dizer envelope. Claro que depois disso você pode colocar uma vírgula e escrever por gentileza, porque a gente não pode esquecer nunca de ser gentil. Tudo bem? Bom, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado e eu te aguardo nas próximas aulas. Cuidem-se e até breve!